Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno, aluna do Chance, como você está? Espero que bem. Mais uma semana do nosso módulo de Ética e Cidadania e olha só, nós já estamos na sexta aula. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre discriminação e violência, tá? Vamos falar dessa violência proveniente da discriminação. Pra gente não ficar com o assunto solto assim, né? Embora eu tenha certeza que vocês vão lembrar da aula passada, né, que nós falamos sobre preconceito. Eu vou retornar um pouquinho só na aula passada para a gente ficar tinindo e afiados para essa aula de hoje, ok? Deixa eu voltar aqui então. Na aula passada a gente falou sobre preconceito, né, diversos tipos de preconceito, mas antes nós entendemos que o preconceito, né, é uma palavra, né, que tem um prefixo pré, que significa anterior, ao sufixo conceito, que remete ao significado ou juízo. Ou seja, o preconceito, ele é o ato de julgar, de emitir um juízo ou uma sentença sobre algo antes de conhecer-se o que se é julgado. A gente pode aplicar esse significado de preconceito para várias coisas, né? Mas para o que nós estamos falando aqui, em relação à nossa aula, é quando a gente faz um juízo, né? Ou quando a gente determina que alguma pessoa, algum grupo é alguma coisa, tá? Pela nossa cabeça, não em cima de fatos ou em cima de algo que realmente é daquela forma, mas só pelo que a gente acha, tá? Sem ter o conhecimento sobre o assunto, sem ter o conhecimento sobre a pessoa, sobre um grupo, sobre alguma coisa, tá? E aí, outra coisa muito bacana que a gente viu, que vai muito de encontro ao que a gente vai entender na aula de hoje, é a diferença de preconceito e discriminação, tá? Muitas vezes nós vamos ouvir as pessoas falando de preconceito contra em algum ato discriminatório, ou nós vamos ouvir falar de discriminação dentro de alguma coisa que a gente pode classificar como preconceito, tá? Porque eles são socialmente ligados, né? Os termos são socialmente ligados. Mas se a gente for fazer uma separação, pra gente dizer aí qual é a diferença do preconceito e da discriminação, o preconceito, ele fica lá como pré-julgamento, né? A discriminação, ele já é o ato do preconceito, né? Eu faço um pré-julgamento, né? E eu pratico um ato de acordo com aquele julgamento que eu fiz. Aí já entra como discriminação, né? Então, quando a gente dá um trato, quando a gente tem um preconceito, sei lá, vamos ver um que a gente viu na semana passada, embora eu vá revisar, um preconceito de gênero, né? Aquele exemplo que eu dei lá da mulher, do piloto de avião, né? Que o cara saiu, né? Se ele só pensasse, nossa, a mulher acho que não vai pilotar bem, não. Isso seria um preconceito da parte dele. Esse pensamento, ele achar isso, tá? Mas a partir do momento em que ele levantou e que ele quis sair do voo, ele cometeu um ato de discriminação, tá? Porque ele discriminou, tá? Um profissional, né? Dentro de toda a sua capacidade, ele não levou em conta nada disso, do que fez a mulher ser piloto, para uma coisa que na cabeça dele ele achava que mulher não pilota bem, que ia cair o avião ou alguma coisa do tipo, né? Então ele cometeu ali um ato de discriminação. A discriminação é a ausência de igualdade ou a manifestação das preferências, causando cisões sociais entre os indivíduos. Nesse sentido, a discriminação pode ser uma manifestação do preconceito. Foi isso que a gente viu aqui na aula passada. E a gente viu alguns tipos de discriminação, né? A gente viu a origem do preconceito também, mas desculpa. Mas a gente viu alguns tipos de preconceito. A gente falou de preconceito racial, né? Quando a pessoa... Eita, o negócio não tá indo aqui, foi. Quando a pessoa pensa, né, diferente sobre um determinado grupo racial, né, sobre a cor da pele, formato de nariz, textura do cabelo, entendeu? Quando a pessoa tem um preconceito, pensa que aquelas pessoas não são como ela, né, ou não são capazes de alguma coisa, né, e a gente viu que esse preconceito, ele ocorre mais contra as populações negras, né? A gente viu também o preconceito social, né? Que geralmente vai ocorrer de quem se acha maior ou mais rico, enfim, contra pessoas de classes sociais mais baixas. E a gente viu sobre preconceito cultural, né? Só contra tradições, crenças, costumes e hábitos da outra pessoa. A gente viu, falamos um pouquinho sobre xenofobia, hoje a gente vai falar mais, né? Quando a gente pensa que outra pessoa
de outro país ou de outra cultura, ou é menos do que a gente, ou quando a gente acha, sei lá, coloca como uma característica, sei lá, como isso, que eles são engraçados, que eles são alguma outra coisa assim, mas sempre pro lado pejorativo da coisa, sabe? Sempre pensando assim menos, pensando um pensamento desdenhoso, vamos dizer assim. E aí a gente falou também de preconceito linguístico, falamos de preconceito religioso, né? Porque todo mundo que tem uma religião acha que a sua religião é a certa, que ela é melhor do que a outra, né? Você está errado de pensar que sua religião é a certa? Não, né? Religião é religião, cada uma tem a sua e segue justamente por concordar com o que aquela religião diz ou com as práticas daquela religião, mas tá, a gente não pode ficar pensando mal do outro. E a gente vai ver isso porque o preconceito religioso geralmente ele vem em atos de discriminação. E aí a gente vai falar mais sobre isso hoje, tá? A gente viu também preconceito sexual e de gênero, enfim. E vimos um vídeo sobre preconceito na escola, né? E aí a gente tinha um caso de xenofobia, um caso de preconceito lá de gênero, enfim. Um caso de preconceito também sexual, né? Da sexualidade da pessoa, enfim. E aí hoje a gente vai falar sobre discriminação e violência. A violência proveniente da discriminação. E quando eu falo de discriminação, né, eu falo de toda atitude que exclui, separa e inferioriza pessoas, tendo como base ideias preconceituosas. Ou seja, eu penso, né, eu faço um preconceito na minha cabeça, né, sobre algum grupo, sobre alguma raça, o gênero, uma religião, sobre alguma coisa, né, e aí eu pego e eu inferiorizo outras pessoas, né, eu excluo outras pessoas e me separo das outras pessoas porque eu tenho esses pensamentos preconceituosos, tá? Discriminar alguém consiste, desculpa, gente, hoje eu tô que tô. Discriminar alguém consiste em impedir essa pessoa de exercer seus direitos como ser humano, segregando-a e negando a ela acesso a coisas e a situações. Acho que essa definição última aí, desse último parágrafo, tá bem interessante, ó. Consiste em impedir essa pessoa de exercer seus direitos como ser humano, segregando-a e negando a ela, ou seja, se colocando ela num lugar de destaque separado, no lugar em que a gente está inferiorizando ela, né, excluindo e separando, negando a ela acesso a coisas e a situações. A gente vai ver alguns vídeos aqui de exemplos, mas antes eu queria só falar mais alguma coisa aqui. A fim de garantir o respeito e defender a dignidade de todos os indivíduos, sem fazer distinção, foi criada a Declaração Universal de Direitos Humanos, um documento de 1948, elaborado 3 anos após a Segunda Guerra Mundial. Então nós tivemos lá a Segunda Guerra Mundial, né? E o que foi o mote da Segunda Guerra Mundial? Não sei se vocês já estudaram, você tinha a questão lá do racismo, né? Você tinha a questão através lá de Hitler, né, que fez essa segregação de diversos grupos, né, nós tínhamos aí a Segunda Guerra, ela gerou muito em torno disso, né, e aí nós tivemos ali, né, um momento de guerra mundial, entende? Porque um grupo, né, ele se achava superior, uma raça superior a várias outras, né, ou a todas as outras, né, e aí por conta disso achavam que deveriam tirar coisas dessas pessoas, mandar essas pessoas para a morte, tá, para um lugar de inferioridade, para um lugar de servidão, tá, e aí claro que nós estamos falando do nazismo, né, em que lá eles se achavam, a Alemanha, né, vamos falar da Alemanha, que foi aí com Hitler, né, que teve assim, teve outros motivos também, tá, gente, mas esse foi o principal, que achava que a raça ariana, ou seja, pessoas brancas, puros, né, que eles chamam, né, vamos dizer assim, e que eles eram superiores a todas as outras raças, e aí colocaram essas pessoas nesse lugar, principalmente judeus, né, negros, né, a gente fala nazismo, todo mundo pensa que foram só os judeus, mas não, tiveram outros grupos também, judeus, pessoas com deficiências, qualquer pessoa que fosse diferente, muito diferente do que eles consideravam ser a raça correta e certa lá para dominar o mundo, né, enfim, acabou essa guerra, acabou esse momento de guerra,
foi criada a Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Esse documento aí criado também pela ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas, que é justamente uma organização criada para que haja uma boa comunicação, respeito e cooperação entre as nações, a gente pode dizer assim, né? E aí foi criada essa Declaração Universal de Direitos Humanos. E o que fala nessa declaração? No artigo 7, ela fala assim: todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação, tá? Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é negro, se você é índio, tá? Não importa nada disso. Se você é homem, se você é mulher, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei, tá? E proteção também contra qualquer discriminação que viole a presente declaração ou contra qualquer incitamento a tal discriminação. Mas, Tati, isso é uma lei? Não. A Declaração Universal de Direitos Humanos é um documento, né? E aí, essas nações que estão interessadas na cooperação umas com as outras, elas costumam seguir essa Declaração Universal de Direitos Humanos, né? E a ONU, que é a organização responsável por garantir essa conversa, essa cooperação entre as nações, ela garante para que essa declaração seja cumprida. Quando eu falo que não é lei, é porque cada país ele tem suas leis, né? E aí, por exemplo, se eu chegar com esse documento aqui num país, sei lá, que... Acho que eu precisaria dar um exemplo aqui para vocês. Mas vamos falar ali do Talibã, né? Do regime do Talibã, né? Que chegou lá no Afeganistão, né? Impondo ali... impondo o que eles acham que é certo, né? E aí, dentre essas coisas que eles acham que é certo, né, tem muita questão da mulher, né? Tem muita questão da mulher não poder fazer um monte de coisa, da mulher estar ali para servir o homem, né? De perder os seus direitos, né? E aí, o que acontece? Eles tomaram lá o Afeganistão, eles tomaram o país. E aí, como uma organização dessa, que é uma organização extremamente violenta, né? Como que vai ter uma conversa em relação a isso? Ele não está interessado em cooperação entre países, eles estão interessados em impor aquilo que eles querem lá naquele país. Então, claro que pode ser julgado pode ser julgado em tribunal internacional? Pode. Ações desse tipo podem sim, mas não é algo comum, tá? Porque cada país vai ter suas leis, cada país vai ter seus costumes, enfim. Toda aquela conversa que a gente já teve de valores, de princípios, de costumes, né, que vão dizer o que é certo e o que é errado naquele local e que pode ser certo, errado num lugar e ser certo no outro, enfim. Mas a discriminação em si, ele é um ato criminoso, né? Se a gente for pensar que todo mundo é igual e que a gente nunca gostaria de estar no lugar do ser discriminado. Ou seja, a gente precisa ter muita atenção a isso. E muitos dos países têm muitas leis contra discriminação. E aí cada país vai ter sua lei com a sua pena. Aqui no Brasil, por exemplo, o racismo é crime, né? E esse é apenas um dos vários exemplos que eu posso citar. Mas já é o caminho para a gente entender o porquê que a discriminação ela é tão doída e ela é tão errada, né? Ela é doída muito para quem sofre. A gente vai assistir alguns vídeos aqui que vão mostrar isso para vocês, mas eu sei que enquanto eu dou essa aula, enquanto eu falo essas coisas, vocês já estão pensando em atos discriminatórios que vocês já presenciaram ou que vocês já sofreram. Eu, do fundo do meu coração, espero que vocês não pratiquem atos discriminatórios contra outras pessoas, independente do que ela seja, né? Em termos de raça, em termos de gênero, em termos de religião, em termos de local que ela mora e tudo mais. Eu espero que vocês não façam isso, mas de vez em quando pode acontecer da gente estar fazendo até sem perceber.
E é por isso que eu tô aqui para passar esse conhecimento para vocês e trazer essa reflexão, né? Será que a gente comete algum ato discriminatório? E se eu cometo esse ato discriminatório, por que eu faço isso? Será que as pessoas da minha família não são preconceituosas e não fazem isso e eu acabei aprendendo como se fosse uma coisa certa? Ou então será que eu vi algum vídeo, alguma coisa na internet, ou eu li alguma coisa, ou eu ando com pessoas, não, a minha família não é, mas os amigos, as pessoas com quem eu ando acham isso correto e eu acabei achando que era certo? Tá? O pensamento que eu gostaria de trazer para vocês, a reflexão, é de que a gente já falou isso nesse módulo algumas vezes, né? De não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, né? Se você se acha merecedor de respeito, todos somos, mas para a gente ser merecedor de respeito, a gente também precisa praticar o respeito contra as outras pessoas, tá? E independente se a gente concorda ou não com elas, se a gente faz a mesma coisa do que elas em relação à vida, gente, em relação a tudo, tá? A gente tenta falar dos preconceitos e dos atos de discriminação de forma separada, mas no final é isso. É você tratar alguém como se fosse inferior, você julgar alguém inferior e cometer atos que demonstrem isso para essa pessoa, sabe? Que segreguem essa pessoa. Então, é essa reflexão que a gente precisa fazer, tá? Primeiro, se a gente já sofreu algum ato discriminatório, por que a gente sofreu? Quem era essa pessoa que estava nessa posição de nos discriminar? Por que ela se acha superior? Por que ela se acha importante, né? E, ao mesmo tempo, se a gente já cometeu algum ato discriminatório, eu tenho certeza que já, não porque eu estou julgando vocês, mas porque isso acontece, com certeza eu já cometi algum. E se foi um ato, alguma coisa, não estou dizendo que o ato extremo, tá, gente? Eu cometi uma violência, sei lá, eu bati numa pessoa porque ela era de uma outra religião, eu matei, porque a gente vê isso acontecendo, né? E a gente acha que só aquilo é discriminação. Tipo lá, o grupo de jovens lá que nos anos 90, depois vocês busquem, ou no início dos anos 2000, não vou lembrar ao certo, colocou fogo em um índio de brincadeira na rua. Tá? Eu acho que o nome do índio era Índio Galdino. Depois eu vou pesquisar até antes de mandar essa aula para vocês. Mas, enfim, existem pessoas que vão ao extremo, né? De matar, de machucar, né? Mas existem atos simples de discriminação que a gente vê. Por exemplo, existem pessoas que são seguidas em lojas, né? Lojas chiques. Acho que eu falei isso numa outra aula, né? Por quê? Porque o segurança que tá lá, ou a pessoa que tá lá, tá julgando a roupa, a forma de andar, a forma como aquela pessoa fala, né? É um preconceito social. Essa pessoa não tem condições de comprar nessa loja. Não, vou seguir, porque ela pode estar querendo roubar, sabe? Isso é tão grave quanto você tirar fogo numa pessoa, bater numa pessoa? Não é, mas é uma forma de discriminação também. E também é errada. Então, existem diversos níveis, né, de atos discriminatórios que nós podemos cometer, tá? Se você já cometeu e você está pensando aí, a gente vai ver uns vídeos, como eu já estou falando pela terceira vez, repito as coisas, sobre isso, que vai nos fazer refletir ainda mais. Mas se o que eu falei até o momento já está te fazendo refletir, às vezes é só um virar a cara, é um olho pro alto que a gente joga, aquele olhar assim, sabe? Pode ser um ato de discriminação, tá? Porque se a gente fez isso porque a gente julga o outro pior do que a gente, por conta dele ser diferente da gente, ou de alguma coisa que você considere diferente, enfim, já é um ato discriminatório, tá? Então, vão pensando aí e a gente vai seguindo a aula por aqui. Quais são os tipos de discriminação? Vai ser muito parecido nessa parte com os tipos de preconceito que a gente viu lá na aula anterior, né? Mas eu já separei aqui e nem coloquei tanta coisa escrita porque a gente já viu na aula anterior. Todos os preconceitos da aula anterior, se a gente cometer algum ato, eles se tornam atos discriminatórios, né? Um preconceito é xenofobia, né? Eu posso achar alguma coisa, pensar alguma coisa e eu posso cometer algum ato. Cometi algum ato, e esse ato pode ser do mais simples, pode ser do comentar com alguém, pode ser do escrever alguma coisa, comentários, né? Gente, Instagram, tenho certeza que vocês têm, a maioria deve ter, né? Quanto preconceito, né?
a gente vê nessas redes sociais, né, com alguma situação que aconteça, né? E o fato de você escrever já é um ato de discriminação, tá? Então, até isso. Então, vamos ficar atentos. E aí a gente tem a discriminação aí em decorrência da classe social. Eu já dei uma palhinha, já falei um pouco sobre isso, mas eu quero assistir a um vídeo com vocês sobre um teste que foi feito e para vocês entenderem o quanto isso é prejudicial à sociedade, tá, gente? Como um todo, tá? Então, assistam e depois a gente faz os nossos comentários. Yksi. Akaflusporo. Dipetirään. Mulle vedotaan missään. Täytyy niillä matsia. Metskänä. Lävi. Täytyy sanoa muuta. De doer o coração, né, gente? Se vocês buscarem lá no YouTube, vai ter esse teste aí. Acho que já fizeram aqui no Brasil também. Mas eu fiz questão de trazer um teste de um outro lugar do mundo pra gente ver que também ocorre assim em outros lugares, né? E é uma criança, né? O vídeo mostrou uma criança. O que faz uma criança bem vestida ser mais merecedora de atenção, carinho e de cuidado do que uma criança mal vestida, senão o preconceito social que existe na sociedade, né? As pessoas acharem que o bem vestido, que o limpo, que o dinheiro que a pessoa tem a faz melhor, né? Então é uma coisa pra gente começar a pensar aí, se realmente tem muita gente que gosta de falar, não existe preconceito ou discriminação social. Não existe? Tem certeza que não existe? Sabe? Esse é apenas um dos testes, uma das coisas que a gente pode olhar. Aquela questão da loja é uma outra coisa que eu falei, né? Das pessoas que são seguidas em loja. E uma série de exemplos que eu posso dar aqui, inclusive até
dentro das empresas, tá? As chances de pessoas com uma situação melhor serem promovidas é sempre maior, porque ela vai ter um dinheiro ali para usar uma roupa melhor, né? Para se vestir como se tivesse grana, porque tem, né? Porque às vezes a pessoa tem, e a forma como a pessoa se comporta, os lugares que ela já foi. Por que as pessoas que têm intercâmbio, às vezes conseguem uma vaga intercâmbio internacional, que eu digo, conseguem uma vaga mais rápido do que a outra, às vezes, que fez a mesma faculdade, porque as pessoas acham que, mas é experiência, isso vai trazer coisas boas para a empresa, mas na maioria das vezes isso está disfarçado de preconceito, tá? De preconceito, puro preconceito, tá? Porque se a gente for olhar assim, o rico sempre vai ter mais oportunidade, né? Porque se falar inglês, ter intercâmbio, experiência no exterior, né? Talvez ter estagiado numa empresa grande, empresa do pai, do amigo, de pessoas do círculo social, né? Que essa pessoa se encontra. Se isso vai ser um diferencial, então coitado do pobre, nunca vai ter condições de chegar naquela vaga, né? Então, se você nasceu em família pobre, esquece, né? Não tem como a gente pensar nisso sem ter esse olhar do preconceito social, da discriminação social, o que as pessoas sofrem por não terem dinheiro ou por não estarem em lugar X, Y, Z da sociedade, tá? E aí, seguindo aqui, a gente vai para um outro grupo aí que sofre discriminação, que é a discriminação racial ou étnica, racismo e xenofobia. Como a gente já falou bastante na outra aula sobre o preconceito, né? E já explicamos o que é cada tipo de preconceito, na discriminação a gente vai aí colocar por blocos, né? Falei lá do preconceito social, agora eu tô falando da discriminação racial, racismo e xenofobia. Quando eu falo da discriminação racial, é a gente achar que pessoas diferentes da gente, né, são piores por algum motivo, e aí cometer atos de discriminação, tá? E aí pessoas diferentes da gente, muitas vezes vai ser porque ela tem uma origem diferente da gente, né? Então ela pode ser de um outro país, né? Ela pode ser e morar aqui, porque ela veio já grande de outro país, ou porque ela tem parentes lá, mas foi criada aqui. Enfim, uma série de tipos de discriminação que podem acontecer. E aí nós vamos assistir um vídeo agora falando de racismo e xenofobia. O nome do vídeo é Xenofobia, um crime silencioso. A gente vai entender um pouco mais como isso afeta a vida das pessoas e por que é um ato discriminatório, ou seja, e que a gente pode considerar também muito ruim para a sociedade. Todos são, mas a gente precisa entender o porquê que cada um tá? Vamos assistir ao vídeo. Aqui, ó. Foi operar por aqui, ó, pra tirar o geral, entendeu? Então aqui operar aqui, ó. Doeu muito na hora? Doeu muito na hora? Doeu muito na hora que tá recebendo. Quantos dias você ficou com a bala no pé? Mas 17 dias, mas 17 dias até tirar uma bala? 6 haitianos foram baleados com arma de chumbinho no centro de São Paulo. Um haitiano foi morto no fim de semana por cerca de 10 homens. Se levantam, um vem com uma garrafa na mão, inclusive, e começa a agressão. ela falou, você é haitiano, pô. Ela falou isso. Pra mim não. Pra mim. Sou haitiano, você é haitiano? Sou haitiano, ele tira. Fui na agência do trabalho para procurar as vagas. Me deu um papel da vaga para fazer entrevista no McDonald's. Hoje
Mais de 6 meses não tirou a bala? Não tirou a bala, não. Tem 2 rapazes que eu conheço, tá com bala no pé ainda. Logo fui lá, encontrei uma moça, apresenta as cartas. E logo ela me falou, aqui não estamos a precisar de estrangeiro não. Precisa somente os negros não. Quando eu falo para o motorista, conversar com essa pessoa para dar-te a direção, para levar-me até ela. E esse motorista olha para mim e depois me fala, não trabalha com negra. E se foi embora. Some people look at you as a cast out, somebody you don't deserve to have such a good office setting. You don't deserve to use this. You don't deserve to use that. Você sentiu na hora? Muita tristeza. Eu queria morir-me. I experienced that in my working place. Me han atacado diciéndome cosas como extranjera, ustedes vienen para acá para robar nuestros trabajos, vuelva a su país. Semana passada eu estava voltando tarde da aula e passei em frente a um bar, eu odeio passar em frente de bar sozinha. E o cara gritou, mulher bomba. When I started saying about it, started complaining, I was sacked without any reason. E foi automático, assim, eu parei e voltei e falei, mais respeito. E ele começou a gritar que nem um desesperado, mulher bomba, mulher bomba, mulher bomba. Uma das coisas que me impressiona no Brasil é que, apesar de ter um número tão baixo de imigrantes e refugiados, estamos abaixo do 1% da população, estamos com manifestações, às vezes, de xenofobia, igual a países que têm 10, 12, 13% de imigrantes e refugiados. Mas, infelizmente, a gente também tem uma visão deturpada do que é xenofobia e do que é discriminação. O país, apesar de ter fama de ser acolhedor, na realidade parece mais um mito que uma realidade. A gente só entende o processo violento quando ele deixa uma marca. Quando ele gera um assassinato, uma execução, quando ele gera morte, quando ele gera uma ferida. Realmente a gente continuar acreditando que não existe preconceito, que não existe racismo, que não existe xenofobia, a gente vai continuar mascarando um problema social tão grave no Brasil. Mas existe todo um processo de discriminação e de xenofobia que é silencioso. E no meu ponto de vista, esse é o que mais machuca. Esse é o que causa maiores danos no sentido de interromper o desenvolvimento de uma pessoa. Porque essa violência psicológica, essa discriminação silenciada, ela acontece de uma forma muito frequente com o migrante. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين وبعد فمن المعلوم أن الإرهاب لا دين له ولا وطن الإرهاب والعنف لا دين له ولا وطن. Eu fui lá na delegacia só fazer um BO para nós, saiu um BO, não tem que esperar, vai liguei até ainda. De Augusto que vem fez um ano, sem nada a resolver, entendeu? Sem nada, a polícia não fala nada para ninguém. Aqui na Missão Paz a gente encaminha muitas pessoas para registro de boletim de ocorrência em virtude de qualquer discriminação. Isso existe em alguns casos que nós atendemos, mas de fato a gente não identifica o andamento do processo, a gente não identifica como isso se resulta na esfera judiciária. Um amigo me falou, tem que ver um advogado. Fomos encontrar advogado, tá me falar para fazer os queixas. Aquela moça que trabalha, matou. Eu lhe falei, não, eu sou estrangeiro, vale a pena deixar. Deixa para trás, porque eu fiquei chocada. Com muita tristeza, nem me dá tempo para tomar nem a placa, nem o número desse taxista, nem nada. Porque ela tão chocada. Eu senti medo de procurar justiça. No meu caso, eu senti medo. O problema é que a gente não dá nome aos bois no Brasil. Então eu não consigo identificar isso como discriminação, eu não consigo nem provas para conseguir instaurar um processo penal. A justiça aqui no Brasil é mais complicada, entendeu? É mais complicado porque o bandido tem mais poder que um policial. Para quem comete gestos de xenofobia, eu diria de pensar um pouco. Aquele que está sendo objeto de xenofobia
é igual a você. Enxergue o outro. Recuerde que usted es un ser humano. A gente vem passando por um processo de invisibilizar pessoas, condições, situações. Aunque uma pessoa é negra, essa pessoa é amarillo, é vermelha, qualquer color. Y que cuando usted está cometiendo un acto de xenofobia, usted no solamente está violentando al otro, se está violentando a sí mismo. Pero temos mesmo sangue. Entenda por que essa pessoa veio para o Brasil. Each human being that have blood in their streams deserve to live. Essa pessoa não teve outra opção senão vir para cá. Era uma opção de salvar sua vida. Deserve to enjoy the goodness of life. Qualquer liberdade ela deve ser respeitada. أن الإسلام هو حسن المعاملة. As liberdades em si, quando elas se atritam, acontece um problema muito sério, o desrespeito. Para mim, eu jovem tem mais de 29 anos. Tem que foi aqui buscar a vida, vai matar a vida. É complicado. Você tem medo, então, de ficar no Brasil? Eu tenho medo. E aí, gostaram do vídeo? Conseguiram aprender um pouco mais sobre esses assuntos que a gente tanto está conversando por aqui? Nesse vídeo a gente não vê só xenofobia, né? A gente vê também racismo, a gente vê também exemplos de preconceito religioso, né? E a pergunta que cabe ali, né? Porque a gente viu diversos aspectos, a gente viu desde o sofrimento da pessoa a quem o ato discriminatório, né, é cometido, né? As dificuldades de denunciar esse ato discriminatório, pelo menos aqui no Brasil, né, pelas leis do Brasil, né? Então, fica assim, a pessoa ela é maltratada, né? Ela sofre o ato de discriminação, que é ali o ato de discriminação porque de fato é feito algo contra elas, né? E é um ato de discriminação assim, pelos que a gente viu de exemplos no vídeo, que são assim bem extremos, né? E tiram da pessoa o direito dela, tanto ao respeito, quanto ao direito de ir e vir, quanto ao direito de trabalhar, né, sem ser importunado. E o pensamento que fica é: qual é a argumentação plausível, tá? Para que essas pessoas façam isso, tá? Para que essas pessoas machuquem as outras, maltratem as outras, só por elas serem de uma cultura diferente da sua, de um país diferente do seu, de uma religião diferente da sua, com características diferentes da sua. Qual é? Não existe, né? Não existe argumentação plausível para isso. Não existe justificativa para atos discriminatórios, né? Pode acontecer com qualquer um. Comigo, eu olho para mim. Por que eu posso sofrer discriminação? Posso sofrer discriminação de gênero, porque eu sou mulher, né? Eu posso sofrer discriminação religiosa, porque eu sou evangélica. Eu posso sofrer discriminação de todo mundo. Aqui, eu me coloquei aqui porque eu estou dando um exemplo. Posso sofrer discriminação porque eu sou pobre, né? Eu posso ir para um outro país e sofrer discriminação porque eu sou brasileira. Perguntem aí para pessoas que já moraram em outros países se não rola essa discriminação, muitas vezes, tá? Então, todos nós estamos passíveis de sofrer algum tipo de discriminação, certo? Então, se a gente pode sofrer, tá? Não quer dizer que por poder sofrer a gente fique incapacitado de praticar, tá? Então, como mudar essas coisas? Através de leis? Sim. Através de ações sociais que permitam que as pessoas sejam esclarecidas sobre estes assuntos? Também, né? Mas começa de mim, começa de você. Começa dessa avaliação que a gente faz, tá? Do porquê não ser preconceituoso, do porquê não cometer atos de discriminação, do porquê eu preciso reavaliar tudo que eu faço, tudo que eu penso, as minhas posições em relação a alguns assuntos, tá? Pra gente não cometer isso com o outro, né? Lembrando que o outro é tão merecedor de respeito quanto você. A gente tem também
a discriminação, deixa eu colocar aqui pra gente finalizar. Pessoas que têm a orientação sexual diferente do que a maioria das pessoas acha correta, né? Porque tem isso também, né? Elas também sofrem muita discriminação. A gente vê isso por aí, né? E aí, né? E aí, como fazer para que as pessoas respeitem mais umas às outras? É um assunto muito extenso, complexo, difícil, tá? Mas tem que começar. E se a gente está falando de ética, e se a gente está falando de cidadania aqui, pode começar pela gente, né? E nós vamos ser pessoas melhores e aplicado a nossa vida profissional, que é o motivo aqui desse curso, de tudo que a gente está vendo, nós vamos ser até profissionais melhores se nos despirmos dos nossos preconceitos, né? E se olharmos para nós cada vez que a gente cometer um ato discriminatório, mesmo que não seja esse ato de matar, de machucar, da olhada que a gente dá, né, do comentário que a gente faz, do que a gente escreve, se a gente conseguir se despir dessas coisas, a gente já está contribuindo para um mundo melhor. Um mundo em que a base é o respeito. Não me interessa e não deveria interessar em ninguém se o outro concorda com você ou se você concorda com o outro. Lembra daquilo que a gente já conversou? Cada um tem uma vida. E se essa pessoa não estiver cometendo nenhum crime, tá? Se essa pessoa não estiver cometendo nenhum crime, cada um tem os seus valores e cada um tem a sua vida. E vai escolher a melhor forma de viver. Se você não concorda, se você acha errado, isso não interessa. Não interessa o que eu acho da vida do outro, né? Se ele não estiver cometendo nenhum crime, se ele não estiver indo contra nenhuma lei, eu não posso considerar que eu tenho direito, tá, de atentar contra aquela pessoa de qualquer forma que seja, ok? E, peraí, que tá difícil aqui hoje, acho que eu vou ter que comprar um mouse novo. Vamos assistir só mais um vídeo, tá? Pra gente encerrar essa aula. E eu quero que vocês pensem porque a gente tem um exercício bem legal para fazer depois da aula de hoje. Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando pra ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso pra pessoa. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco.
chegaram pra ela dizendo: tu é negra, tu é horrível, tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não, porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Cada vídeo um tapa diferente, né? Enfim, muita coisa pra gente refletir, mas nada diferente do que o que a gente já conversou nessa aula aqui. O que me tocou muito nesse vídeo foi ver que a menina lá se identificou, né? Eu já vi isso acontecer, né? Porque o vídeo foram frases tiradas de lugares que pessoas escreveram aquilo para outras pessoas ou que falaram aquilo para outras pessoas, provavelmente das redes sociais, né? E quando foi a pergunta se você já se reconheceu, se já viu alguém falar isso, a pessoa, eu vi, a menina falou, eu vi alguém falar isso para aquilo, para outra pessoa, e essa menina era eu, e essa pessoa era eu. E é uma coisa assim que dói, né, a gente ouvir, mas ela reconheceu que ela cometeu um ato discriminatório. Eu não sei a realidade dessa criança, eu não sei por quem que ela foi criada, por que ela achou que fazer aquilo naquele momento era certo, mas quando há conscientização, quando há reflexão, mesmo uma criança, ela consegue compreender, né, que todos somos iguais e que ninguém deveria ser destratado e maltratado, né, na verdade, pelo que a pessoa é, tá? Independente do que seja. Fica aí esse vídeo aí para vocês refletirem também um pouquinho antes da gente fazer o exercício. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se fizer vocês refletirem em 5 minutos, eu já estou feliz da vida. Até a próxima aula.